Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Para uso da palavra, seu presidente, o eminente advogado, Dr. Roberto Antônio Busato. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Excelentíssima presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Grace Northfleet. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Ferreira Mendes. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Aldo Rebelo. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Senhor Vice-Presidente da República, José Alencar Gomes da Silva. Excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimos senhores presidentes dos tribunais superiores. Excelentíssimos senhores parlamentares, senhores ministros de Estados, senhora governadora, senhores governadores, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, demais autoridades civis e militares, senhoras e senhores. É com grande honra que a Ordem dos Advogados do Brasil participa desta cerimônia de posse na mais alta corte da justiça do país. Não bastasse a alta significação institucional deste ato, ainda a circunstância que lhe acentua o relevo de, pela primeira vez em nossa história, a titularidade deste cargo caber a uma mulher, a eminente ministra Ellen Grace Northfleet. Não é um detalhe irrelevante, ao contrário, é auspicioso. Mostra a trajetória ascendente da mulher em nossa sociedade, a realidade de sua presença nos mais altos escalões decisórios, no topo de um dos poderes da República, a presidência desta excelsa Corte e a presidência do Supremo Tribunal Federal. O ganho, sem dúvida, é de todos nós, já que o ponto de vista feminino expressa uma sabedoria da qual não sabemos prescindir. Nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, tivemos nesta tribuna, na posse do seu antecessor, que tinha uma figura exponencial, não só na advocacia, mas em todos os poderes. Mas Vossa Excelência assume a presidência desta Corte, já tendo passado por todas as funções do Judiciário brasileiro. Esteve na advocacia e, para complementar as brilhantes palavras do eminente ministro Celso Mello, iniciou presidindo uma comissão pró-constituinte exclusiva, na época, em 85, instalada pelo presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Lopes Madeira. Já ganhávamos naquela época, em 85, com a sua inteligência e com sua postura absolutamente jurisdicional. Não é casual que a representação figurativa da justiça seja de uma mulher, indicando argúcia e sensibilidades especiais para a complexa tarefa de avaliar condutas. Só temos, pois, a ganhar com a presença cada vez mais expressiva de mulheres em nossas instituições, sobretudo no Poder Judiciário. Em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome da sociedade civil brasileira, que aqui temos a honra de representar, saudamos a nova presidente do Supremo Tribunal Federal, bem como seu vice-presidente, ministro Gilmar Mendes, eleitos para o próximo biênio. Desejamos a ambos sabedoria, serenidade e determinação no enfrentamento dos múltiplos desafios que presentemente se colocam ao judiciário em nosso país. Vive o Brasil, instante delicado de sua trajetória político-institucional, em que o papel da justiça ganha destaque ainda maior. É para ela que se voltam os olhos da sociedade neste momento, em que nossa República padece da pior das crises, a crise de credibilidade, a crise de confiança. O comportamento indecoroso de alguns agentes públicos expôs ao desgaste as instituições do Estado, aprofundando o descrédito que já as fragilizava perante a sociedade brasileira. O desafio conjunto que nos deve unir, acima de quaisquer outras eventuais divergências, é a reconstrução da credibilidade das instituições republicanas. Sem ela, a credibilidade, nada subsiste. E o descrédito
é o fermento de que se nutre a serpente do autoritarismo, na sua luta nociva e obsessiva contra a consolidação do Estado Democrático de Direito. Luta da barbárie contra a civilização. Registro, no entanto, que felizmente há homens de bem na vida pública, empenhados em reagir com destemor a este processo de corrosão das instituições, resistindo a pressões, cumprindo com seu dever, indiferente a ameaças ou a qualquer outros tipos de acenos e agravos. São cultores da verdade, servidores públicos na acepção plena do termo. Cito a propósito o orador que me antecedeu, o eminente Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando de Souza, cuja recente denúncia a esta Corte a respeito da crise política que há quase um ano se abateu sobre o país, fez com que a sociedade brasileira voltasse a nutrir esperanças em seus homens públicos. Não nos iludamos. Apenas a verdade poderá resgatar a credibilidade que é o oxigênio moral das instituições, e esse oxigênio nos tem faltado. Como resultado, constata-se a tendência de grande parte de nossa sociedade em generalizar conceitos negativos em relação a homens públicos. É um gesto preocupante, que revela desencanto e precisa ser revertido, e o modo de fazê-lo, penso eu, que é por meio da justiça. Precisamos pôr termo à sensação de que este é o país da impunidade, e isto reclama não apenas os indispensáveis investimentos materiais e estruturais para favorecer a operacionalidade do judiciário, mas também e, sobretudo, determinação moral dos agentes políticos em cortar na própria carne. Não pode prevalecer o espírito de corpo em nenhuma circunstância. Muito menos o que está em pauta é a produção da justiça, correção de condutas nocivas ao bem comum, condutas nocivas de homens públicos lesando a coletividade. A absolvição pelo plenário da Câmara dos Deputados de parlamentares condenados por corrupção pelo Conselho de Ética da própria Câmara soa à população brasileira como desprezo, escárnio à justiça. A pergunta que ecoa da voz das ruas é uma só: perdemos a compostura? Justiça não depende apenas do Poder Judiciário. É tarefa dos três poderes e da cidadania ativa e organizada. Depende menos de palavras e mais de atos, de exemplos. É uma construção conjunta, constante, que repele corporativismos e espertezas. É compromisso moral com a coletividade e com a história, e nada pode a ela se sobrepor. O Brasil tem fome e sede de justiça. E de nossa determinação e capacidade em saciá-lo depende fundamentalmente o destino de nosso Estado Democrático de Direito, o destino de nossa civilização. Quanto a isto, a advocacia, senhora Presidente, está a postos. Tem sido, por isso mesmo, alvo de seguidos atos de violência por parte dos que, dentro e fora do Estado, cultivam a intolerância e desconhecem regras elementares de convívio, já não digo democrático, mas civilizado. Alguns meses, protestávamos contra prisões arbitrárias de advogados e invasões de escritórios de advocacia por parte da Polícia Federal, ferindo prerrogativas e direitos elementares da cidadania. Nesse mês de abril, num único estado da Federação, Mato Grosso do Sul, registraram-se 4 assassinatos de advogados em face do legítimo e destemido exercício da profissão. Assassinato por pistolagem, a soldo de pessoas influentes e intolerantes, incapazes de assimilar o jogo limpo e transparente da democracia e de se submeterem seus atos ao Poder Judiciário. Diversos outros casos semelhantes foram registrados no curso deste ano, em outros estados, o que indica a ação sistemática de predadores da democracia a cercear direitos civis, a cercear a cidadania. Ano passado, apenas no estado de São Paulo, registraram-se mais de 2 dezenas de assassinatos de advogados no exercício legítimo de sua função. Diz a Constituição, no seu artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Quando se perseguem advogados, pior, quando se assassinam advogados no exercício da função, o que se está agredindo, o que se está pondo em risco é a justiça. Daí nosso empenho em denunciá-lo e impedir providências enérgicas. Apelamos, mais uma vez, à pronta ação do Estado
para que nos garanta a segurança do exercício profissional e propicie à sociedade brasileira desfrutar de nossa contribuição na administração da justiça nos termos do que determina a Constituição. Somos, afinal, a única classe no âmbito do Poder Judiciário que sistematicamente tem seus membros tombados mortos pelo simples fato de estarem exercendo o seu ofício.